Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa aula, ao nosso curso de língua portuguesa. Já adiantando para vocês que essa é a melhor disciplina que vocês terão em todo o curso que vocês estão cursando ali. Obviamente, né, pessoal? Quem sabe língua portuguesa, sabe aí interpretar texto, sabe olhar a legislação, sabe fazer uma série de coisas. Só que, pessoal, eu sei também que muitas pessoas têm muita dificuldade na hora de aprender a língua portuguesa. Então, comecem a pensar aí quais são os problemas que você tem quando você pensa na língua portuguesa. Comecem a elencar aí, resgatar na sua mente quais são os maiores leões aí que vocês precisam matar na hora de estudar língua portuguesa. E antes de mais nada, já que nós estamos começando o nosso curso hoje, nós precisamos conversar um pouquinho sobre qual é a sequência de estudos que nós temos na língua portuguesa, né? De onde que a gente começa, como é que a gente caminha, como é que a gente evolui, como é que a gente consegue construir ali o nosso conhecimento sobre a língua portuguesa. Vamos resgatar um pouquinho de conhecimento sobre como as coisas funcionam no decorrer da nossa vida? Imaginem uma criança pequenininha. Ela começa ali a engatinhar, começa a andar, começa a falar, né? Gente, a primeira coisa que a criança fala são pequenos sons, não é isso? Ela começa a falar pequenos sons ali, depois ela vai evoluindo, consegue construir pequenas sílabas, depois palavras, até chegar ao ponto de construir frases, não é isso? Vamos pensar em outro momento? Vamos pensar na escola. Quando uma criança ela chega na escola, quando ela começa a estudar, o que ela primeiro aprende, pessoal? Vogais, consoantes, não é assim? Depois ela aprende a juntar essas vogais e essas consoantes em pequenas sílabas. Depois ela constrói palavras e aí então ela consegue formar frases, não é isso? E assim, pessoal, que nós vamos dividir o nosso curso. Pensando um pouquinho mais, imaginem vocês aí uma gramática, né? Quem tem gramática em casa, já pega essa gramática, dá uma olhadinha nela para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. Pessoal, quando a gente tem uma gramática, lá no início dela, aquilo que a gente chama de sumário, né? Ou um índice que a gente tem lá que vai mostrar para a gente quais são os assuntos abordados, quais são os assuntos tratados dentro daquela gramática. Em regra, a gente começa ali, as primeiras coisinhas que a gente aprende ou que a gente estuda, que está elencado dentro da gramática, é o estudo da fonética e fonologia. Em regra, quando a gente abre uma gramática, lá na parte inicial, o que a gente tem, pessoal? Fonética e fonologia. Depois disso, pessoal, a gente chega para um segundo nível. Morfologia, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem é a fonética e a fonologia. Seguindo um pouquinho, a gente tem a morfologia. E depois, qual é o terceiro nível de análise que a gente tem ali na língua portuguesa, pessoal? Sintaxe. O estudo da sintaxe. E depois, pessoal, aí a gente tem mais dois níveis. Semântica e a estilística. Em regra, claro que algumas gramáticas colocam um pouquinho diferente, né? Toda esses elementos aqui, mas a regra ou a lógica de estudo da língua portuguesa é a gente partir daqui, ó, do princípio, entender o que são letras, né? Vogais, consoantes e assim por diante. E depois a gente vai evoluindo. O que a gente estuda aqui na fonética e na fonologia, pessoal? Os sons. Tá? Sons, fonemas, unidades distintivas, tudo isso nós vamos estudar. E aqui, o que nós estudamos dentro do estudo da morfologia? Na morfologia, nós vamos pensar no estudo das palavras. E o que a gente consegue, então, estudar? Deu aqui? Será? Acho que saiu. Desconectasse também. Ai.
Vou te dizer pra você, viu? Quantos minutos deu aí? 5. Vou pôr meu relógio aqui pra marcar também. Já tirou? Uhum. E o que a gente estuda dentro da morfologia? Na morfologia, nós estudamos as palavras. É basicamente lembrar o que a gente faz em todo o nosso caminhar de vida aí e de aprendizagem de língua portuguesa. A gente começa aprendendo letras, depois a gente aprende a formar palavras, certo? Aqui dentro da morfologia, o que a gente estuda? Estrutura da palavra, formação da palavra e as classes de palavras. Em regra, no estudo da morfologia, é isso que a gente aprende. E depois, o que a gente estuda na sintaxe? Olha só, nós já vimos sons, letras, nós já vimos as palavras, e aí, qual seria o próximo passo para aprender? Frases, certo? Frases. O que a gente estuda dentro da semântica? A gente vai pensar aqui nos significados e nas relações estabelecidas entre as palavras, nas frases, nos textos, né? Envolvendo contextos e assim por diante. E na estilística, pessoal, o último nível de análise nós temos aí de língua portuguesa. Aí a gente combina tudo. Aí a gente pega todos os recursos que a gente tem disponíveis na língua portuguesa para criar os nossos textos, né? A gente vai pensar no emprego da pontuação, nós vamos pensar nas figuras de linguagem, nos vícios de linguagem, nos gêneros, nos tipos textuais e assim por diante. Então, eu vou colocar a palavrinha texto de uma maneira geral, tá? Para a gente entender. Então, repetindo, pessoal, para estudar a língua portuguesa, o interessante é a gente construir uma base e evoluir nela, até a gente chegar nesse último ponto aqui, que é a estilística. E aí, pessoal, o que acontece? Às vezes as pessoas querem dominar isso daqui, querem construir boas redações, por exemplo, mas não tem base suficiente nesses níveis anteriores, tá certo? Por onde a gente começa o nosso estudo hoje? Por aqui. Fonética e fonologia. Nós vamos começar lá pela base. Nós vamos entender o que é uma letra, o que é uma vogal, o que é uma consoante, o que é um fonema e assim por diante, tá certo? Então, neste primeiro módulo que nós temos de estudos de gramática de língua portuguesa, nós estudaremos a fonética e a fonologia. Espero que esteja todo mundo preparado aí para a gente começar a trabalhar então, beleza? Pessoal, seguinte, esses dois termos, fonética e fonologia, são termos sinônimos, sim ou não? Pensem aí e respondam aí, que eu tô te ouvindo do lado de cá. Pessoal, fonética, quando eu falo em fonética, eu estou pensando simplesmente na representação. Na representação dos sons. Quando eu falo em fonologia, que obviamente é o que mais importa pra gente nesta aula de hoje, eu estou falando nas unidades distintivas. O que é isso? Já vou te explicar. Pessoal, representação dos sons, né? Se eu tenho, isso aqui é um estudo mais profundo, a gente deixa isso daqui um pouquinho lá para quem estuda aprofundadamente a língua portuguesa, porque que nós vamos pensar se o som é surdo, se o som é sonoro, se é oclusivo e assim por diante. Isso não vai importar tanto para a gente, nem para fins de concurso, nem para vocês entenderem a raiz do que eu estou propondo aqui. O que mais importa para a gente? Pensar naquilo que distingue uma palavra da outra. Por exemplo, as palavras bata
e pata. O que mudou aqui, pessoal? Só isso aqui, não é isso? Só a primeira letrinha de uma palavra e da outra que foi modificada. E o significado dessa palavra modificou também? Modificou, tá? Aqui nós temos um verbo na sua forma imperativa, bata, e aqui nós temos um substantivo feminino, pata. Nossa, mas vocês perceberam a diferença do significado simplesmente por conta de uma letrinha. Por isso que a gente diz que essas letrinhas, chamadas de fonemas, elas são unidades distintivas. Se eu mudo essa letrinha, eu mudo o significado das minhas palavras. Isso importa pra gente? Isso importa bastante pra gente, tá bom? Pessoal, então nós vamos nos concentrar aqui no estudo da fonologia, tá? Pensando no conceito de fonema e como que isso interfere aí pra gente ter significados e pra gente construir palavras. Dá uma olhadinha no seu slide aí, pessoal. O que nós vamos então estudar? Pessoal, alguém sabe me dizer o que é uma consoante? Alguém sabe me dizer o que é uma vogal? Semivogais, encontros consonantais e vocálicos, dígrafos, e regras de acentuação, quais são? O uso do hífen e o emprego das letras. Sabem direitinho esse conceito? Não? Vamos aprender aqui neste módulo que nós estamos estudando, certo? Para a gente começar então, pessoal, vamos entender o que é consoante, vogal, semivogal, tá? Nesta nossa primeira aula. Gente, para a gente começar, dá uma olhadinha aqui para mim. Para estudar fonologia, a gente precisa entender também um outro conceito. Já falei para vocês, mas vamos construir um caderno bonitinho aí para vocês. Para entender fonologia, a gente precisa entender o que é um fonema, que é a menor unidade que nós temos. Menor unidade sonora. O menor sonzinho que nós temos dentro da palavra. Então, quando a gente vê o menor sonzinho lá, a gente chama ele de fonema, tá certo? E é esse sonzinho que diferencia ou que distingue as palavras. Por isso que a gente conceitua o fonema como menor unidade distintiva, porque vai mudar ali os significados das palavras. Gente, quando a gente pensa em fonema, a gente tende a achar que fonema é sinônimo de letra. Cuidado, tá? É um pouquinho diferente. Letra é a representação do som. Representação do som. Por que a gente não pode falar que sempre o fonema vai ser letra? Porque às vezes eu preciso de duas letras para ter apenas um som. Por exemplo, SS, tá? Então, letra é uma representação, é aquilo que efetivamente a gente escreve, vamos pensar assim. E o fonema pode ser uma letra? Pode ser, mas nem sempre, porque às vezes eu preciso de duas letras para formar apenas um som, tá certo? E às vezes eu tenho uma letra que forma dois sons, por exemplo, o X na palavra táxi, aí eu tenho dois sons. Tá certo? Então, fonema é o menor som que a gente escuta e a letra são as representações, tá? Os símbolos que a gente representa determinados sons, tá certo? E pra gente pensar mais um pouquinho, tem um outro conceito que também é importante. Dígrafos. Dígrafos. O que são dígrafos, pessoal? Quando nós precisamos juntar duas letrinhas para formar um som, eu chamo isso de dígrafo. Nós vamos estudar isso com mais cautela, tá? Mas lembra que eu falei que nem sempre fonema e letra são a mesma coisa? Justamente por isso, por conta desse conceito de dígrafo. Por exemplo, pessoal, se a gente tem SS, eu juntei duas letrinhas para formar um som. Por exemplo, assar.
né? A gente coloca SS, mas aparece o som de um S só. Eu tenho um dígrafo. Quais são os outros dígrafos que nós temos na língua portuguesa? Alguns exemplos para vocês. LH, que também são duas letrinhas que têm um som peculiar. O NH, que também são duas letrinhas que têm um som peculiar. Nós temos lá SC, S, cedilha e assim por diante. Todos esses daqui a gente combina duas letras e apresenta apenas um fonema, apenas um som. Beleza, pessoal? Recapitulando rapidinho, fonema, menor unidade sonora, distintiva de palavras, letra, representação gráfica dos sons. Podem ser coincidentes ou não. Por quê? Porque às vezes eu preciso juntar duas letrinhas para formar um único som, tá certo? Quando a gente junta duas letrinhas para formar um som, eu chamo isso de dígrafo. Vocês vão entender isso melhor já já, tá certo, pessoal? Olha só, gente, seguindo um pouquinho, vamos apagar isso daqui tudo e vou colocar alguns exemplos para vocês. Para a gente entender melhor esses três conceitos. Vamos lá? Palavrinha táxi. Quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, não é isso? Na palavra táxi nós temos 4 letras, ok? E quantos sons nós temos na palavra táxi? O T aparece, o A aparece. E o X? O X ele faz isso daqui, ó. Táxi, né? Quantos sons apareceram? 2. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 sons, 5 fonemas. Estão compreendendo? Entenderam a diferença? Letras. Todas as representações que aparecem, não é isso? Fonemas, todos os sons emitidos. Aqui uma letrinha me deu 2 sons, 2 fonemas, tá certo? Vamos lá, pessoal, mais um para a gente treinar isso daqui. Axila. Quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. Quantos sons nós temos? 1. O X. X. I, L, A. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sons, portanto, 6 fonemas. Certo? Estão me acompanhando? Mais uma, pessoal. Olha essa palavrinha. Chão. Quantas letras nós temos na palavrinha chão? 1, 2, 3, 4. 4 letras. E quantos sons nós temos na palavrinha chão? Temos o som do X, o A e o O. 4 letras e quantos fonemas? Quantos sons? 3 fonemas. 3 sons. E acrescentando um conceito, o CH aqui eu vou chamar de dígrafo. Por que que é um dígrafo, pessoal? Porque eu juntei 2 letrinhas para pronunciar apenas um som, beleza? Vamos para mais uma palavrinha. Arraso. Quantas letras nós temos na palavrinha arraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 letras. Quantos sons nós temos aparentes aí na palavrinha arraso? 1. Esse RR me dá o som apenas de um R. 3, 4, 5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 6 letras e tenho 5 fonemas.
Certo? Juntei duas letrinhas para ter o som de uma apenas. Chamo isso de quê, pessoal? Vocês já sabem. Dígrafo. Certo? Estão me acompanhando? Já entendemos 3 conceitinhos importantes aí, tá? Pessoal, sobre os dígrafos, o que é importante vocês saberem? Alguns dígrafos, quando a gente separa sílabas, eles ficam em sílabas diferentes. Outros dígrafos, quando a gente separa as sílabas, eles ficam na mesma sílabas. Por exemplo, RR, SS, XC, XC cedilha. Quando você separa as sílabas, eles se separam. Outros ficam juntinhos, tá? Nós temos lá o LH, o NH, o CH, que quando a gente separa as sílabas, eles ficam grudadinhos na mesma sílaba. Para complementar esse estudo aí sobre os dígrafos, vocês podem pegar lá no material de vocês, na apostila de vocês, porque nós colocamos lá bem claro quais são os dígrafos que ficam juntos nas sílabas e quais são os dígrafos que devem se separar nas sílabas. Tá certo, pessoal? Seguindo mais um pouquinho aí, já entendemos 3 conceitos importantes, vamos aprender mais 2. Pessoal, na língua portuguesa nós temos alguns conceitinhos importantes que são de consoantes, vogais e semivogais. Consoantes, vogais e semivogais. O que significa cada um desses? Vamos dar uma olhadinha no seu slide? Olha lá, pessoal. Na língua portuguesa, e aí eu vou acrescentar para vocês um tema, um item importante que veio com a reforma ortográfica. Antes de 2008, nós tínhamos na língua portuguesa 23 letras, 23 representações, né, no nosso alfabeto, tá? Então, até 2008, o nosso alfabeto era composto por 23 letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Era isso, né? Depois de 2008, algumas letras, elas foram incluídas no nosso alfabeto. Quais foram as letras que foram incluídas no nosso alfabeto? Nós tivemos aí, pessoal, o K, o W e o Y, tá certo? A partir de 2008, com uma reforma ortográfica, e vocês vão me ouvir e ver falando sobre ela algumas vezes nas nossas próximas aulas, nós tivemos a inclusão aí de 3 letrinhas. Quais foram elas? K, W e Y, que a gente utiliza agora nas palavras, em algumas abreviações e assim por diante, tá certo? Então essa é a primeira questão que vocês precisam entender. Nós temos, na língua portuguesa, no alfabeto, 26 representações, ou seja, 26 letras. E a gente divide essas letras em consoantes e em vogais, em um primeiro momento. E depois a gente também pode classificá-las como semivogais. O que são consoantes? Pensem aí, respondam para vocês mesmos. O que são consoantes? Em regra, quando eu pergunto o que são consoantes, né, o menino responde assim, consoante é B, C, D. Eu não perguntei quais são, presta atenção, eu perguntei o que são consoantes. O que são vogais? O que diferencia uma consoante de uma vogal? A gente sabe que vogal na língua portuguesa são, né, as vogais A, E, I, O, U. O que diferenciam? Por que eu não chamo essas letrinhas de consoantes? Só para vocês entenderem. Quando eu falo em consoantes, eu estou falando em letras que possuem algum bloqueio na hora de ser pronunciada. Para qualquer consoante você tem isso, B, C, D, F, né? Qualquer uma delas que você fala aí, você vai ter um bloqueio na hora de pronunciar. E as vogais, pessoal, tem esse bloqueio? Não, tá? O ar passa livremente. Simples assim, é isso que diferencia uma vogal de uma consoante. A, E, I, O, U. Todas elas se pronunciam, né? E o ar passa livremente.
Quais são as consoantes que nós temos na língua portuguesa? Essas que estão aparecendo para vocês aí no nosso slide. B, C, D, F, G, H, que não tem muita vida própria, nós vamos falar sobre ele mais para frente, né? Mas tá aí como uma consoante. J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, W e Z, certo? Essas são as consoantes. E quais são as vogais que nós temos na língua portuguesa? A, E, I, O, U. E aí eu elenquei o Y aqui, porque o Y na língua portuguesa ele tem som de I. Então, de um ponto de vista fonológico, o Y ele tem som de I, é considerado, portanto, vogal na língua portuguesa. E aí, pessoal, vamos pensar um pouquinho mais. Nós temos um outro conceito aí, o conceito de semivogais. O que eu devo chamar na língua portuguesa de semivogais? Olha só, pessoal, anotem no caderno de vocês. Semivogais são letras, e eu estou falando de qualquer letra que apresente som de I e de U e tem um som fraco, tá certo? Anotem no caderno de vocês, semivogais são letras, qualquer letra, que possuem som de I ou de U na palavra e que tem um som mais fraco. Vamos colocar uns exemplos para vocês entenderem isso? Tem pessoas que até confundem, né, na hora de falar aqui. Olha só. As pessoas confundem na hora de escrever. Por que as pessoas confundem isso daqui? Passaram e passarão. Gente, eu tenho som de U aqui, não tenho? Passaram. Mas esse U está representado por qual letra? Por um M. Passaram. Ficou fraquinha. Como é que eu chamo esse M aqui, pessoal? Semivogal, porque tem som de U. Olha que interessante isso. E as pessoas até confundem na hora de escrever. Só lembrando que se for no passado é com M no final, fica fraquinho. Passaram, né? Se for no futuro, ótimo, passarão. Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês? Que esse M aqui, ele tem som de U e ele aparece fraquinho, ele é considerado uma semivogal. Outra palavrinha. Mãe. Esse E aqui tem som de quê, gente? Tem som de I. Você não fala mãe, você fala mãe, né? Ficou bem fraquinho, tem som de I. Como é que eu chamo isso daqui? Eu chamo isso daqui de semivogal, tá? Super importante entender esse conceito. Por quê? Porque nós precisamos disso daqui na hora de entender os encontros vocálicos. Pessoal, o último detalhezinho que nós vamos trabalhar hoje nesta aula é o conceito de sílaba. Sílaba. O que é uma sílaba? Pessoal, sílabas são fragmentos, tá, da palavra. Geralmente quando você pronuncia numa puxada de ar só. E a sílaba, gravem esse conceito. Cada sílaba, ela se estrutura em torno de uma vogal. Para eu ter sílaba, eu preciso ter vogal. Quantas vogais? Uma vogal, tá certo? Eu tenho que ter um A, E, I, O, U forte, beleza? E aí, isso aqui, inclusive, diferencia alguns pontos importantes que a gente estuda nos encontros vocálicos, tá certo? Pessoal, essa palavrinha aqui. Como que eu separo a sílaba dessa palavrinha? Pensem. O que vocês fariam? Tentem escrever no caderno de vocês. Se a gente fosse separar a sílaba dessa palavrinha, o que você faria? Vou colocar algumas opções aqui no quadro, vocês pensem aí se é o que vocês estão fazendo. Ou simplesmente... O que vocês fariam se vocês estivessem agora fazendo na minha frente aqui, separando a sílaba dessa palavra? Posso fazer isso daqui?
Não posso. Por que que eu não posso fazer isso daqui? Porque eu deixei uma sílaba sem vogal e isso não pode acontecer, tá? Na língua portuguesa. Você nunca vai ver uma sílaba só com consoante, tem que ter uma vogal, tá certo? Isso daqui não pode. Isso daqui pode? Também não. Mesma coisa, o que que eu fiz aqui? Deixei uma sílaba só com consoantes. Não posso fazer isso. Opa! E aqui? Uma dessas duas, o que vocês marcariam? Gente, para ser sílaba, eu preciso de uma vogal. Eu tenho aqui. E esse U aqui? É vogal? Não. Nesta palavra, esse U é uma semivogal. Pneu. O som dele ficou fraquinho lá no final da palavra, tá certo? Posso deixar uma sílaba com semivogal? Não. A sílaba tem que ter vogal, tá certo? Como que é então? Palavra pneu? A palavra pneu não se separa, ela é uma monossílaba. Compreendido? Pessoal, já estamos então caminhando para o final da nossa primeira aula, tá certo? Seguindo aí no nosso conteúdo, o que que nós vamos estudar na nossa próxima aula? Encontros, tá certo? Encontros vocálicos, encontros consonantais e assim por diante. Bons estudos para vocês, eu espero vocês na nossa próxima aula.